7. Superou os desejos de bebê. Em Fate Extra CCC, nós somos apresentados a Bebê, um ser absurdamente poderoso que simplesmente engoliu a Moncel, uma espécie de computador que podia criar sistemas dimensionais inteiros em questão de segundos, o que a tornou praticamente onipotente. E quem se opôs a ela? Sim, Gilgamesh. Em Extra CCC, ele foi considerado um servo extremamente perigoso. Tão perigoso que a própria Moncel o baniu para o lado escuro da lua, onde são depositados os objetos indesejados que deveriam ser apagados da existência. Mas o que ele fez lá? Construiu uma miniatura de palácio e foi dormir, cara. E depois eu sou o baiano. Ele dormiu por milhares de anos e acordou só pra peitar a Bebê. E mano, depois vocês me chamam de baiano, cara. Ah, mano. Os desejos da Bebê foram ditos como capazes de obliterar sistemas dimensionais inteiros, simplesmente elevando sua aura. Gilgamesh superou esses desejos, onde se mostrou milhares de vezes acima dela, como ela mesma chegou a admitir, já que a ganância dele era tão grande que nem ela chegava perto. É dito que ele era o único em toda Moncel que teria chance de disputar a autoridade com ela, o que é algo insano por si só. 6. Lutou contra Enkidu por 3 dias e 3 noites. Após o povo de Uruk implorar por ajuda a Ishtar por causa do tirano Gilgamesh, Enkidu, um ser criado especialmente para deter o rei, decidiu confrontá-lo em uma batalha que durou simplesmente 3 dias e 3 noites, onde a batalha se alastrou ao ponto em que Gilgamesh foi forçado a distorcer dimensões inteiras para que pudesse bater de frente com Enkidu. Essa foi uma batalha considerada tão insana que foi dito que Gilgamesh precisou lutar ao máximo pela primeira vez contra alguém. E deixa eu lembrar vocês que a luta só acabou porque o Gilgamesh não queria repetir as armas guardadas no portão da Babilônia. Ou seja, ele ainda tinha força para continuar, mas só não continuou porque não quis. Porque além das armas terem acabado, ele ainda tinha um pouco de magia restando. Mas também Enkidu estava aos fins das suas regenerações e já não aguentava mais usar a mana da Counterforce. 5. Durante a luta com Enkidu, ele simplesmente destruiu e reconstruiu o mundo 7 vezes, cara. Durante sua luta com Enkidu, Gilgamesh decidiu levar a luta a sério e usou Ea, a espada da ruptura, dada a ele pelos deuses como um presente por ter conquistado todos os tesouros do mundo, menos o seu like. Essa arma libera um poder tão esmagador quanto um cataclismo, onde simplesmente oblitera dimensões ao simplesmente sair do Gate of Babylon, ou seja, ao só sair do portão da Babilônia, ela libera um vento tão poderoso que já distorce dimensões. Ao liberar seu poder, a prostituta divina afirmou que foi simplesmente como se o mundo tivesse sido reconstruído e destruído 7 vezes, cara. Isso com o próprio Gilgamesh não liberando o poder total da arma e Enkidu está retendo o poder do impacto, o que mesmo assim é um feito absurdo. 4. Viajou entre fucking sistemas solares em questão de minutos. Bem, durante sua luta com o Bebê em Fate Extra CCC, Gilgamesh simplesmente saiu da constelação de Orion e viajou até a Terra em questão de minutos. Se formos fazer cálculos, a constelação de Orion fica a cerca de 1500 anos-luz da Terra, e ele fez isso em torno de 30 minutos, que ao todo são 1800 segundos, o que em algum cálculo dá em torno de milhares de vezes a velocidade da luz. Eu só sei que a minha professora de matemática estaria muito orgulhosa se soubesse o tanto de cálculo que eu fiz, cara. Bom, galera, basicamente ele viajou em torno de milhares de vezes a velocidade da luz, usando um de seus fantasmas nobres que podia ali alcançar ali em torno de velocidades dimensionais, e ele atravessou sistemas solares inteiros em questão de 30 minutos, o que é um baita de um feito, cara.
porque se formos comparar com personagens como Kurt Online, eles sem brincadeira estavam num nível que Kurt Online sonhava em chegar. 3. Destruiu o corpo de Tiamat. Apesar de ser considerado um feito filler, já que só rolou no anime e não no jogo, Gilgamesh simplesmente obliterou o corpo de Tiamat, a mãe primordial. Apesar de ter perdido a vontade de lutar e já ter sido enfraquecida por King Hassan, Merlin e Ereshkigal, isso não muda o fato de que ela era Beast 2 e, portanto, ainda era poderosa. Mas Gilgamesh simplesmente esmagou seu corpo com um poder tão massivo que mesmo o submundo de Ereshkigal, dito como absoluto e praticamente infinito, virou pó, o que é um baita de um feito. Lembrando aqui que Gilgamesh ainda estava restringido pela Counter Force e pela mana que o Gilgamesh Caster juntou para ele. Ou seja, se aquilo fez um estrago tão grande com ele nerfado, imagino que não faria com ele no auge. 2. Derrotou o bebê, que já estava com a Muncel sob seu total controle. É dito na obra que Gilgamesh, apesar de bufado, era dono de mais de 50% do poder dado a ele, onde ele chega a ter posse das 10 coroas, um poder que só seres absolutos têm posse, onde ele simplesmente se torna imune a qualquer efeito, ataque ou magia direcionado a ele. Ele se torna praticamente invulnerável, já que ganha um poder tão absurdo que ao usar EA, ele erguia milhares de Reality Marble criadas pela BB, que são espaços imaginários quase como equivalente a uma dimensão, sendo só um pouco inferior na escala. O jogo mostra isso em forma de galáxias, deixando implícito que ele pode levantar uma galáxia, mas isso não chega a ser afirmado, então não podemos ter certeza, mas fica aqui a curiosidade. E em primeiro lugar, sem dúvidas, esse é o maior feito do Biribinha em toda a obra de Fate. 1. Bateu de frente com Kiara, que tinha absorvido o bebê e seus alter egos, e ainda disputou o controle da Muncel com ela, onde é afirmado que as chances de Gilgamesh vencer eram cerca de menos de 10%. E o que ele fez? Bateu de frente com Kiara, onde apesar de enfraquecida por bebê estar lutando dentro de seu corpo, ainda continuava sendo um ser absolutamente poderoso, onde chega a ser afirmado que se ela continuasse assim, obliteraria a Muncel, um sistema dimensional que era capaz de criar sistemas solares inteiros, onde esse mesmo sistema dimensional temia Gilgamesh e o expulsou para o lado reverso da Lua. Ou seja, a gente está falando aqui de um cara de alto calibre que já peitava seres transcendentais. E ainda foi dito que ele era mais poderoso que Buda, que causava distorções espaciais, obliterava sistemas solares inteiros e fez uma bagunça na Muncel, onde foi necessário que ele fosse expulso de todo o verso. Ou seja, se ele é superior a um ser transcendente desse nível, a gente não tem outra